conteúdo desse vídeo foi produzido durante o curso de Sistemas Computacionais Distribuídos na USP de São Carlos. Nesse trabalho, eu e meus amigos Lucas e Renata iremos apresentar uma aplicação do Hyperledger. A ideia do nosso programa a gente pensou em fazer um sistema de venda de carros, e para isso a gente fez um contrato do Hyperledger na linguagem JavaScript, e também fizemos uma aplicação por front-end que era em HTML, CSS e JavaScript também. E para isso nós utilizamos diversas funções no contrato, tanto no contrato quanto no front-end, que utilizaram APIs para integrar as duas, API para utilizar as funções de contratos inteligentes do Hyperledger Fabric. E agora a gente vai mostrar o código do contrato, que para realizar toda a conexão com o Ledger foi necessário criar esse contrato. E esse contrato foi preciso criar uma classe que estende contract, como a gente vai ver agora. A primeira coisa que a gente faz aqui é criar um objeto contract que utiliza esse Fabric Contract API. A gente meio que importa a API de contrato do Hyperledger Fabric. Aí depois a gente cria, como já foi dito, a gente cria uma classe, que no nosso caso é a Carros Contract, e a gente diz que ela estende esse contract. Aí dentro dessa classe a gente tem diversas funções assíncronas. As funções assíncronas, elas sempre retornam uma promise. Pode ser uma promise com valor ou com um valor retornado por uma exceção, depende de como a gente fizer. Aí a primeira função que a gente fez foi essa venda de carro exists. Ela foi utilizada para verificar se uma venda de carro realmente existia ou não. Aqui a gente usou a expressão await para esperar a resolução de uma promise passada. Aí depois dessa resolução a gente pode executar a expressão seguinte, que no nosso caso é essa getState, que pega o estado do parâmetro no Ledger. Ou seja, a gente vai pegar o estado do ID da venda para ver se ela realmente existe ou não. E retorna a promise com esse valor aqui, que indica se realmente existe essa venda ou não. A próxima função é a create venda de carros, que vai criar uma venda de carros para indicar a operação de alguém comprar um carro mesmo. E a gente passa como parâmetro o contexto e os parâmetros do carro, como o ID, o modelo, cor, ano do lançamento e assim por diante. Primeiro a gente verifica se essa venda já existe, porque se a venda já existe, a gente não pode fazer uma venda do mesmo carro, ou uma venda com o mesmo ID, por exemplo. Então, se já existir, ele dá um erro e a gente lança uma exceção aqui. Caso não exista, a gente cria esse asset aqui, que possui todas as informações do carro e que vai ser utilizado para criar o JSON. Aí a gente cria esse buffer, que junto com o JSON Stringify cria o JSON em si mesmo. Aí depois a gente tem a expressão await de novo e o putState, que vai inserir essas informações do buffer no Ledger, juntamente com o ID dessa venda. Aí depois a gente tem outra função síncrona, que é a read venda de carros. Essa função é responsável por ler as informações de uma venda que já foi feita. Então, se é uma venda que não existe, não tem como ler as informações de uma coisa que não existe. Então, não é profissional. Então, para isso, a gente verifica se realmente existe. Se não existir, a gente lança uma exceção. Se existir, a gente usa a função getState para pegar o estado desse ID da venda no Ledger. E a gente usa o asset para, com essa função JSON.parse, juntar essas informações
a gente faz o retorno da função em si mesmo, com essas informações. Aqui está comentado, mas nós meio que implementamos o atualizar dados da venda. Por exemplo, uma venda que já existe, se a gente quer atualizar, por exemplo, o valor dessa venda, que vai que tem algum erro e a gente quer mudar. Então a gente pode usar essa função e mudar o parâmetro que a gente quiser. Mas na nossa implementação nós não fizemos isso, então achamos melhor deixar comentado mesmo. Depois a gente tem a função delete venda de carros, que é responsável por remover um carro do ledger. Primeiro a gente verifica se ele existe ou não, se a venda existe ou não. Se a venda não existir, a gente diz que ela não existe e lança uma exceção. Se ela existe, a gente só usa a expressão await junto com o delete state, que remove do ledger, baseado no parâmetro. E agora a gente tem a função à venda, que a gente passa como parâmetro contexto e alguns parâmetros da venda. Primeiro a gente verifica se existe ou não. Se não existir, a gente lança uma exceção indicando que essa venda já existe. E caso essa venda exista, a gente usa a função read venda de carros para obter as informações desse carro e depois cria um JSON com essas informações e armazena no vendido. E depois a gente cria o asset, que vai possuir os parâmetros da venda e também as informações do carro que estão no JSON, que como a gente pode ver aqui, com esses vendidos. E também atualizamos o status da compra para comprar. E depois a gente cria um buffer, que é o buffer do JSON que a gente está criando aqui, e coloca esse buffer no ledger com a função putState. E por fim a gente deleta a venda de carros, porque como alguém comprou o carro, ele não pode ser mais vendido, então faz sentido deletar ele. E por fim a gente retorna o asset. Aí agora a gente tem umas funções que estão comentadas aqui. Elas são referentes às operações de aluguel, que inicialmente a gente ia implementar, mas depois a gente viu que ia ficar muito parecido com a venda e decidimos deixar apenas comentado mesmo. Agora que nós relembramos um pouco a criação do contrato e as funções que a gente criou na venda de carros, nós iremos mostrar aqui a atualização do contrato, como devemos fazer para mexer com esse contrato atualizado, então instalar e instanciar o contrato na aba, e só depois, né, as funções de criação, leitura ou venda do carro vão estar disponíveis, e é isso que eu vou mostrar agora na plataforma. Agora estamos com a versão nova do contrato e nós vamos atualizar ela. Então, para isso, a gente muda a versão do contrato no JSON aqui. Então, no caso, estava a versão 1 e eu vou deixar a versão 2 agora. Então, para isso, nós viemos aqui, carregamos os projetos, as versões aqui no Smart Contract. E daí, no caso, ela apareceu aqui. Então, a gente abre aqui na rede, vê o que está instalado, né? Instala a nova versão, que no caso agora é a versão 2. E para terminar a atualização, né, a gente vai no instanciamento, vem aqui, dá um upgrade na versão atual, mantém o padrão dos contratos e espera o instanciamento. Eu vou pular um pouco o vídeo, porque o instanciamento demora um pouco, para não ficar muito longo o vídeo. Bom, terminou o instanciamento, então a versão agora do contrato é a 2.0 e ela está com todas as funções aqui de venda, criação, leitura e deleta, no caso aqui é o carro, né, e a venda em si. No read, a gente simplesmente manda o ID do carro e vê se ele existe. Então o ID que eu criei, né, é o 001. Então a gente vai verificar aqui se esse carro existe. Então, ó, ano de lançamento, 2020, cor preta,
marca Ford, modelo carro legal, preço 25 mil, e o status disponível. Então, o carro realmente já está na rede. E isso a gente fez pela função da leitura, né? Agora vamos deletar esse carro que a gente acabou de ler. Então, eu venho aqui no delete, né? Então, eu vou submeter. Então, eu venho aqui, boto o ID do carro, que é o 001, e submeto. Então, ó, ele deletou com sucesso, então o carro já não vai existir mais. Também vamos mostrar aqui que a gente pode utilizar o programa Postman para chamar métodos do contrato em qualquer tipo de API. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é abrindo o canal de comunicação de um servidor que vai puxar as funções do contrato, e a gente pode inserir, da mesma forma que a gente fez manualmente, a gente pode inserir esses dados do carro e da venda e tudo mais. Eu vou mostrar, por enquanto, só a criação, leitura e exclusão de um carro. E após isso, eu vou deixar apenas uns carros que eu inseri manualmente, via métodos mesmo da plataforma da IBM, para depois mostrar na execução. Para utilizar as funções do contrato no Postman, é preciso, primeiramente, fazer essas funções aqui da API, e para isso eu vou passar bem rápido sobre elas, mas definimos o nome do canal, CA, e o local onde esses dados serão armazenados. Basicamente, a gente define elas aqui na autoridade, e na conexão, para realizar a conexão, a gente passa o canal onde vai ser feito isso, do contrato, né, onde será inserido, passa o admin, que nem eu tinha feito manualmente lá, acessado o admin para fazer a realização, abre o canal, daí aqui eu passo o canal onde é feito a inserção dos dados, né, tipo, onde da rede mesmo, né, o nome da rede, e basicamente essa parte da conexão é o que eu fiz manualmente para inserir algum dado lá. Então, essa parte de network. No server, eu vou passar, aqui eu passo algumas funções para aleatorizar o ID, né? Então, o ID aqui é para pegar um ID aleatório. Enfim, aqui vão ter as funções, né, que estão no contrato. Então, a create venda de carros, né, ela é uma função do contrato. E ela é uma função de post, porque a gente sempre que utiliza ela, a gente está postando algum carro novo que a gente está inserindo na rede. Com isso, né, então a gente basicamente chama ela aqui da forma padrão, então tenta chamar ela pelo canal de comunicação, o console aqui, ela está submetendo essa transação, né, que é a create venda de carros. E daí então aqui o ID é para gerar um ID aleatório, né, então ele vai gerar, ele vai pegar um modelo do carro, enfim, isso aqui a gente vai inserir lá no Postman. Então, basicamente, a gente passa aqui o que a gente está inserindo e cria um JSON, né, tal, transação submetida. Se não, não deu certo, enfim, daí manda uma mensagem de erro. Analogamente, né, a delete ela vai fazer a mesma coisa, no caso ela só vai pegar o ID, né, então a gente faz a mesma coisa que anterior, só que aqui a gente chama a função delete. E no caso agora, não é um ID aleatório, então a gente já tem esse ID, então a gente pega lá o ID lá na rede e manda para deletar aqui. A venda, da mesma forma que o outro, a gente vai por aqui chamar a venda, e aqui no caso a gente chama um ID lá que a gente inseriu, coloca também o ID de venda, né? Aqui no caso a gente optou por colocar mesmo o ID da venda, então no caso aqui a gente poderia colocar 001 e não simplesmente um valor aleatório. O nome do vendedor é o nome do comprador. Basicamente vai mandar lá para a função e ela vai realizar. O read é da mesma forma, só que agora em vez de post é get, né? Então a gente está pegando uma informação e basicamente a gente manda o ID, né, do carro que já existe para ler. Então na hora que a gente vai mexendo com isso na rede, vamos mostrar isso, o ID lendo tudo. A gente acabou nem usando essa parte aqui, mas seria mais para registrar e tudo mais. Aqui seria a função de registrar mesmo o usuário.
E após isso, né, tipo, aqui o canal de comunicação, quando a gente tá com o canal ali aberto, né, depois eu vou abrir, daí a gente faz isso no Postman, e a gente usa esse canal aqui para fazer as inclusões. Registro usuário, basicamente, aqui a gente tem que passar o nome da rede, né, o wallet, a parte da rede que a gente está utilizando, o usuário, aqui outra vez o pacote de JSON que a gente está atualizando, e o enroll admin, basicamente passar a parte da comunicação mesmo, aqui o orgca e admin mesmo, que está mexendo nessa rede, e basicamente isso. A gente entra no server e a gente chama ele. Então, ó, aqui vai estar funcionando o canal de comunicação da aplicação. Então, agora a gente vai mexer no Postman e vamos inserir esse carro na rede. Então, vamos lá. O carro aqui é um Eco, cor amarelo, ano de lançamento 2018. Então, aqui ele deu que a transação foi aceita, né? No contrato do carro, né? Então, ele gerou um ID aleatório aqui no canal do carro. E, olha lá, o carro que a gente inseriu agora já está na rede, né? Vamos inserir agora um outro carro que pode ser, por exemplo, Logan, da cor cinza, modelo 2020. Da marca pode ser a Honda. É claro que eu estou inventando aqui, eu não estou pondo dados reais aqui, são carros imaginários. Então vamos inserir isso. Então, aqui ela está inserindo, vamos ver. Então, abrindo o terminal lá, foi inserido, né? Sim, nossa, escrevi cinza errado. Mas enfim, ele foi inserido de qualquer forma. Aqui, ó, Honda, Logan, a cor e ano de lançamento 2020. Bom, voltando para o Postman, né? Também temos a função de leitura, né? Então, aqui no caso, a gente tem que ter o ID do carro que a gente vai ler, né? Então, basicamente, vamos lá onde a gente tem mesmo e vamos pegar esse aqui, por exemplo, o Renault amarelo, o primeiro que a gente criou. Então, a gente tem que pegar esse ID aqui, colocar lá. Então, aqui é um ID de teste, vou colocar aqui. Então, quando a gente pegar aqui, a gente vai pegar o carro Eco lá de 2018, né? Então, vamos mandar isso aqui e olha lá o que a gente recebe, né? O ano de lançamento, 2018, cor amarelo, marca Renault, Eco, o preço. Aqui, né, então, o que a gente está fazendo, né? Nós estamos pegando as funções, né, chamando as funções, fazendo as inserções, a mesma coisa que a gente faria lá manualmente, né? Que a gente utiliza isso para futuras APIs que a gente vai criar. Aqui vou mostrar também a função de delete, né? Então, aqui no caso, eu só passo o ID, né? Então, atualmente, a rede, né, ela tá só com esse carro aqui, que é esse, tem esse ID aqui, o Eco 2, né, no caso. Então, eu vou copiar esse ID, então, colo o ID aqui, e 67. Então, depois que eu fizer isso, o carro ele vai ser deletado da rede, e... fazendo a transação, ok, ação submetida. Então, quando eu abrir a rede aqui, é para ele não existir mais. Então, ó, not found. Então, ocorreu um erro aqui, né? No arquivo não existe. E vemos aqui que o canal de carros está limpo. E nós, então, vamos lá no terminal e preparamos aqui esses 3 carros aqui, com ID 1, 2 e 3, respectivamente, que iremos inserir manualmente via métodos de contrato. Então, vamos na criação do carro, né? Então, submeter uma transação. Iremos mandar como parâmetro, como valores dos parâmetros, então, um sedã preto 2015 da Renault, 40 mil e o status do carro disponível. Então, vamos inserir ele no canal. E transação efetuada com sucesso. Então, aqui é para aparecer o carro do ID 1 em 2015. E iremos inserir agora os outros 2 últimos.
Então, olhando lá o canal, né, de carros, então é para ter os 3 IDs. E aqui, né, ele gera o JSON, que é o que a gente pega para rodar no front-end, né? Então, ele vai pegar os dados, né, o 2, o cor cinza, Fiat, Siena, o preço e disponibilidade e status. O status não é mostrado na aplicação, é apenas esses itens aqui acima, né? Porque até então o status determina que ele está disponível para compra. Lá na aplicação ela vai mostrar apenas quando ela clicar lá os carros que já estão, só a lista de carros disponíveis. Então, todos os carros aqui têm que estar disponíveis para aparecer lá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação. Depois da gente fazer os contratos, a gente pode entrar aqui com um usuário da rede. Então a gente tem os carros que foram inseridos para venda, né? Então, como exemplo aqui, se a gente selecionar o modelo do sedã, a gente tem quem é a dona do carro, as informações do carro, e se você quiser clicar em comprar, você consegue realizar a compra. E se você deseja fazer uma nova compra, você pode clicar aqui. Podemos ver que o carro saiu do catálogo, né? Foi deletado. E podemos fazer uma outra compra, onde também temos os dados aqui do carro. Comprar, ok. Fazer uma nova compra, não. Então, finalizamos a nossa aplicação. Então, para nossa conclusão do trabalho, a gente pode verificar que com o uso do Hyperledger, a gente tem uma solução de congestionamento descentralizada, onde os parceiros de negócios darão boas-vindas uns aos outros pelo conceito de KYC, né, para contribuir com a confiança e se comunicar. A gente tem também que o Hyperledger, ele utiliza linguagem de programação generalizadas, por exemplo, JavaScript, Java ou Go. Então, se adequando no melhor ambiente que a empresa ou as pessoas quiserem utilizar. A arquitetura blockchain, sem necessidade de implementar uma criptomoeda. O Hyperledger não há necessidade dessa implementação. E se você quiser utilizar um blockchain privado, você pode adicionar empresas e pessoas com permissão de acesso a ele, que é o caso do Hyperledger. E, além de ser uma ótima ferramenta para realizar transações, e por meio dela podemos criar métodos de interações com usuários e constantemente atualizá-los, a fim de melhorar as relações entre os envolvidos na rede. E com o uso de APIs, podemos levar essas transações a alto nível e, a partir dela, atrair mais usuários à rede. Chegamos ao final de mais um vídeo. Na descrição estarão os links das nossas referências, os contatos dos membros da equipe, ou seja, eu, o Lucas e a Renata, e também deixaremos o contato do Erickson, que é um aluno mestre em blockchain formado no ICMC na USP de São Carlos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aí embaixo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e nos vemos em um outro vídeo. Até a próxima!